Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É costume, gente, desculpa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus seja louvado. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. A você que trouxe Bíblia, eu faço um convite. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 12. Estarei lendo o versículo 12, estarei orando. Logo em seguida nos assentaremos e continuaremos a leitura. Amém? Versículo 12 está escrito assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Amantíssimo Deus eterno Pai, meu Senhor, mais uma vez falo contigo, recorrendo a Ti, ó meu Senhor, pois sem Ti nada posso fazer. Deus eterno, Deus santo, eu oro para que possamos ser edificados pela Tua palavra nessa noite, que possamos, Senhor, voltar para nossas casas cheios de Ti mais uma vez. Usa-me com poder, para que toda a Tua igreja possa receber a resposta que veio aqui buscar e possamos, Senhor, dar testemunhos de vitória muito em breve para a glorificação do nome de Cristo. É o que peço, oro, clamo em nome de Jesus, amém. Poder sentar? Desde já eu agradeço aqui a oportunidade por mais uma vez estar podendo servir a Deus e aos irmãos, ministrando a palavra do Senhor. Eu acredito que das vezes que eu ministrei aqui, esta deva ser a mais difícil, por se tratar de um culto de ensino, e a gente tem por costume ouvir o nosso pastor. Então, representar o nosso pastor no dia de hoje é muito difícil. Outros tantos pastores já vieram aqui, como o nosso pastor Adilson. Então, estar hoje, num culto como esse, podendo representar estes que já vieram antes de mim, é uma responsabilidade muito grande, mas também me sinto muito honrado, amém? Quem está feliz com Jesus, dê uma linda salva de palmas. Se você está bem feliz com Jesus, mistura essas palmas com glória, com aleluia. Por que isso? Porque hoje é terça-feira e, diferente do culto de domingo, onde grande parte daqueles que aqui estão em casa, hoje no culto de terça-feira, alguns já trabalharam, estão cansados, vieram do trabalho. Então, para melhorar o ambiente, é bom a gente mostrar que está vivo, que às vezes o dia não foi tão legal, o cansaço às vezes nos toma conta. Então é bom a gente mostrar, já que eu estou vivo, deixa eu adorar, deixa eu glorificar a Deus. Se você está vivo, expressa o seu motivo de adoração, o seu glória, o seu aleluia, porque Jesus aqui está, amém? Quem acredita nisso? Oh, glória a Deus. Meus irmãos, o texto proposto é um daqueles muito conhecidos dentro da Bíblia Sagrada. Falar de Davi é quase que chover no molhado, pois a gente ouve de Davi desde quando a gente é muito novo, adolescente, jovem, alguns ainda mais velhos. E falar de Davi é falar de um personagem daqueles que a gente ouve por muito tempo. E por mais que seja um personagem conhecido, quando a gente vai falar principalmente do início da história de Davi, até um dos principais motivos, um dos principais fatos que mostram quem é Davi, ou nos mostram quem é Davi, que foi o fato dele ter vencido o gigante, acaba que se torna algo tão comum, que às vezes o nosso subconsciente nos impede de ouvir algo novo por parte de Deus. Mas eu gostaria hoje que você deixasse seu coração aberto, porque Deus me deu uma palavra, eu gostaria de compartilhar com você. Quem hoje está disposto a ouvir a voz de Deus mais uma vez, diga glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração vai falar sobre Davi, e por ser um culto de ensino, me atrevi em trazer uma curiosidade bíblica que, se fosse um outro dia, talvez eu não traria. Davi, o nome Davi, ele está repetido na Bíblia por 1070 vezes. É um nome que está presente 1070 vezes quando a gente soma Antigo e Novo Testamento. A primeira vez que a gente ouve a palavra Davi, ou a primeira vez que a gente lê a palavra Davi, encontra-se em Ruth, e a última vez está em Apocalipse capítulo 22.
A história de Davi inicia-se em 1º livro de Samuel, capítulo de número 16, quando a gente vai ver que Deus ordena que o profeta Samuel saísse de onde ele estava, fosse até a casa de Jessé e encontrasse entre um dos filhos de Jessé alguém que viesse a ser o novo rei de Israel. Então isto entre nós aqui presentes, Assembleia de Deus, Fama, Nova Olinda, acredito que é de todos conhecido, se não maioria. É algo que me causa um tipo de comoção, ou no mínimo uma certa curiosidade, não sei se nos irmãos, é o princípio, quando a gente vai ver que Samuel, o profeta, que aqui não era nenhum jovem, ele já tinha aqui aproximadamente seus 80 anos, quando ele vai ver um dos filhos de Jessé, ele vai ver Abinadab. E quando ele vai ver Abinadab, a Bíblia nos diz que ele vai olhar o primogênito de Jessé, e ele vai identificar que este seria o filho, ou melhor, este seria aquele que Deus iria eleger para vir a ser logo após Saul. E porque Samuel, que aqui não era nenhum jovem na sua carreira ministerial, vai identificar como o primogênito dos filhos de Jessé a ser este o novo rei de Israel. Porque quando a gente vai ver a Bíblia Sagrada, em 1º livro de Samuel, capítulo de número 10, a gente vai identificar, 10, versículo 23, a gente vai identificar que a Bíblia vai dizer que Saul, ele se destacava entre os demais. Saul, ele era tão formoso e tão alto, que onde ele estivesse, dentro de um arraial, quem olhasse para a região onde Saul estava, identificava Saul de forma muito clara, porque Saul, ele era alguém que se destacava perante a multidão. Então Deus, quando usou Samuel a identificar que Saul seria o primeiro rei, quando Deus fala com o mesmo profeta Samuel a identificar o segundo rei de Israel, ele pensa por si só que existe um padrão divino, estético, a se considerar que Saul, que aquele filho de Jessé, o primogênito, haveria de ser o sucessor de Saul. Então Samuel, olha para o primogênito de Jessé e diz: bem certo, este é o ungido de Deus. Só que o mesmo profeta que consigo mesmo ele fala, este é o ungido, Deus brada em seu coração e diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Olha que confusão agora está na mente do profeta. Ele olha Saul e diz: Saul foi escolhido por Deus. E sim, Saul foi escolhido por Deus. Ainda que aclamado pelo povo, ele foi escolhido por Deus. E agora ele vê mais alguém com as mesmas características e diz: este é o novo escolhido de Deus. Só que Deus fala para o profeta: eu não vejo como o homem vê. Deus estava explicando para Samuel: Samuel, ainda que Saul fosse agradável aos olhos do povo, eu agora estou querendo alguém que agrada ao meu coração. Isso era motivo para você dar glória? Daí então, como a Bíblia vai dizer, que Jessé tinha 8 filhos, passando os 7 primeiros, Samuel, ainda tendo a certeza que não era um daqueles, ele pergunta para Jessé: vieram todos? Até que ele diz: não, falta um, então venha, traga-me este, porque sentaremos à mesa até que este chegue. A Bíblia nos conta então que Davi chega, é ungido a rei, a história continua, até que chegamos num capítulo seguinte, capítulo de número 17, quem está comigo diga glória a Deus. O capítulo seguinte, Davi agora, ele já não é mais o mesmo menino que foi ungido. Se a gente for considerar o que a tradição diz, o que a história diz, Davi, quando ele foi ungido pela primeira vez, ainda que Davi tivera 3 unções, a primeira ele tinha aproximadamente seus 14 ou 15 anos. Se a gente considerar somente 15 anos, a segunda vez, que é agora a partir de... segunda vez que Davi ele é referido, agora em capítulo de número 17, Davi ele já não tinha mais seus 15 anos. Davi agora ele tinha aproximadamente seus 21 anos. Passaram-se apenas 6 anos. Para mim e para os irmãos, 6 anos é muita coisa dentro de uma história que está sendo contada, e por mais que você saiba que Davi venha a se tornar rei, não, 6 anos. Davi ele foi se tornar rei de Israel quando ele tinha aproximadamente seus 30. Seus 15 para os seus 21, 6 é pouca coisa. Só que agora pense na ótica de Davi, ungido com seus 15. Passaram-se 6 anos e ele continua apacentando as ovelhas do seu pai. Sabe qual é o mal do nosso tempo hoje? É que a gente até recebe promessa, mas a gente quer que se cumpra no dia seguinte. Calma, Deus ele até promete a criança, mas para entregar a reinada ele só entrega para homem.
Deixa eu melhorar isso daqui para você dar glória. Deus, ele até unge criança, mas para entregar algo grande, ele vai esperar você amadurecer. Seja você homem, seja você mulher. Porque promessa ele tem contigo, mas não vai entregar algo grande para quem é menino. A Bíblia nos conta então que em um período agora, que o povo de Deus está enfrentando uma guerra contra os filisteus. Onde um homem, por nome Golias, preparado desde a infância para ser soldado, de aproximadamente 2,75 de altura, um homem forte, um homem preparado. Ele era especialista em espada, especialista em lança, especialista em escudo. Ele era muito bom em arte marcial. Quem sabe se existisse, porque não existia jiu-jitsu naquela época, ele fosse bom também. Em boxe ele era bom, em muay thai também era. Se houvesse alguma arte marcial específica, ele era muito bom, porque ele foi preparado desde a sua juventude para se tornar aquele que ele se tornou um dia. A fama de Golias, ele era tão boa, ao ponto que a Bíblia nos conta que por 40 dias, Golias, ele exclamou, pedindo que houvesse alguém que viesse a lutar contra ele. Mas durante 40 dias, por 2 vezes no dia, 80 vezes, ele pediu um adversário e não houve um, porque a fama de Golias era tão grande, mas tão grande, que todos aqueles que só ouviram a voz daquele homem sabia, contra esse aí eu não posso. E por mais que a gente olhe essa história, e creio eu que você já deva ter ouvido em algum lugar, até mesmo nessa igreja, alguém possa dizer, nossa, mas que covardia, não havia ninguém ali com coragem para enfrentar Golias. Eu quero saber aqui qual homem, sem uma pistola na mão, tem ousadia de enfrentar John Jones, Anderson Silva, Minotauro, ou qualquer outro herói da arte marcial. Você tem coragem de apontar para você mesmo e dizer, eu tenho coragem de enfrentar e vencer? Talvez alguém aqui com algum parafuso a menos diga, não faça isso, por favor. Com a sua própria força não dá conta. Porque se você fosse tão bom, a sua profissão hoje seria um lutador de arte marcial. E é só para criar um cenário para o nosso mundo contemporâneo, como Golias ele era tão respeitado naquela época, semelhante a alguns outros que nós temos no mundo atual. Amém? Não criando nenhum tipo de heresia, só para a gente contemporaneizar. Fiquei falando essa palavra tantas vezes para não esquecer, deu certo. Então vamos lá, versículo de número 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos, que foram à guerra. Eliabe, o primogênito. Eu disse Abinadab, era Eliabe. O segundo, Abinadab. O terceiro, Samar. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, versículo 15, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. A igreja diga glória a Deus. Por que Davi voltava? Capítulo de número 16 ainda, a partir do versículo 14, a Bíblia vai nos contar uma história, que o rei Saul, ele por um período, e a gente não sabe por quanto tempo, ele começou a ser atormentado por espíritos, ao ponto que haveria necessidade de alguém instruído e com habilidade de música, viesse tocar para ele, a fim de que o som da harpa o acalmasse. Esse alguém foi Davi. Então vamos lá, Davi, ele era alguém que até servia o rei da época, mas não esquecia dos seus compromissos dentro de casa. 1 ou 2 entenderam? Deixa eu melhorar isso aqui para você dar glória. Para quem ainda vive sobre uma hierarquia de pai e mãe, a palavra que Deus tem para você é, você pode estudar para qualquer concurso, mas não deixe a responsabilidade que você tem em casa. Você pode ser alguém muito bem sucedido, mas não deixe de honrar o seu pai e a sua mãe. Aqui é para quem ainda está sob uma hierarquia de pai e mãe, mas para quem já ocupa um cargo de ter sua própria casa, sua própria família, Deus tem uma palavra para você também. Você pode ser muito bem sucedido no seu trabalho, na sua empresa, mas não esqueça que você ainda tem compromisso com seu pai que está no
céu. Davi está nos ensinando que ele tinha até cargo público com Saul, mas ele não deixava de lado seu compromisso com seu pai. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória, dá glória só para saber que não é com você. Porque a gente às vezes esquece, coloca o nosso coração muito em coisas da terra, esquece o nosso compromisso, seja com pai e mãe, ou seja com Deus que está no céu. Mas Davi, ele nos ensina, com Saul eu tenho uma responsabilidade, mas com meu pai eu também tenho. Nem vou entrar nisso, não vai demorar muito. Versículo seguinte, 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi, eu gosto disso, versículo 17. Davi, meu filho, peço-te, para teus irmãos, leva um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu. Como eu bem disse, Davi ele tinha um trabalho com Saul, amém? Por algum momento, Davi deixou de se apresentar até Saul, porque Saul estava em guerra. Só que Jessé, sabendo que os seus 3 filhos mais velhos estavam a guerrear, e o acampamento que ficava aproximadamente a 6 quilômetros, 7 quilômetros, 6 quilômetros e meio da casa, da fazenda de Jessé, no acampamento de Elá, e como 6 quilômetros e meio, com um tipo de carruagem, uma carroça, não era tão longe, Jessé lhe diz, meu filho, eu sei onde os teus irmãos estão acampados, e você bem sabe também, me faça um favor, teria como você levar uma oferta a seus irmãos, e também ao chefe de 1000 dos soldados, mas não só leve essa oferta, volte a mim com um penhor, e o penhor que Jessé queria é, volte-me com uma prova que os seus irmãos estão bem para acalmar o meu coração, amém? Davi, ele ouve a recomendação do seu pai, ele prepara tudo, no dia seguinte, ele vai. Versículo de número 19, e estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, deixou as ovelhas e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Aqui poderia se encerrar tudo que Jessé pediu a Davi, concorda comigo? O que Jessé, pai de Davi, pediu a Davi? Vá até o acampamento, entrega o que é para entregar e volte a mim para dizer como estão seus irmãos. Era só isso que ele queria. E até o versículo de número 22, Davi ele cumpre exatamente como seu pai lhe pediu. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então Davi entendia, toda vez que meu pai me dá uma ordem, eu tenho que cumprir. Mas Davi, você trabalha para Saul, mas quem tem autoridade em casa continua sendo meu pai. Deixa eu melhorar isso aqui para você dar um glória. Davi, ele entendia, o meu emprego para Saul pode ser muito bom, mas quem manda na minha casa ainda é o meu pai. Davi, ele entendia, se eu estou sob o poder do meu pai, a hierarquia do meu pai, então na casa do meu pai quem manda é ele. Se eu estou na casa do meu pai, quem manda é o meu pai. Se a gente aplica isso para a vida da terra, também podemos aplicar para a vida espiritual. Se eu vivo na casa do pai, quem manda é o pai. Se eu estou na casa do pai, eu tenho que servir ao pai. Se o meu pai me manda, eu tenho que obedecer ao meu pai. Só quem entende ainda que é filho, e filho que é filho obedece a pai, levanta a mão e glorifica a Deus aí. Independente do seu cargo, seja na terra ou eclesiástico, independente da sua cultura, seja aqui ou aquela que você adquiriu, independente da sua faculdade, ou até mesmo o seu cargo político, se você faz parte da casa e tem um pai, se teu pai te manda, tem que obedecer.
Vamos avançar, para a gente não perder tempo. Aqui podia encerrar tudo o que Davi precisava fazer. Ele chegou até onde estavam seus irmãos, Maicon. Ele podia só saber como estavam seus irmãos e voltar. Só que, eu gosto disso. Se Jessé pedisse apenas para Davi ir até onde estavam seus irmãos, possivelmente Davi não conseguiria chegar. Por isso que Deus deu estratégia a Jessé. Vá até seus irmãos, mas leve uma oferta. Tiago, estou começando a entender, tem como melhorar? Tem. Tem oferta que te aproxima do propósito. Isso aqui eu vou melhorar porque Deus me trouxe aqui para isso. Tem gente que não se sacrifica porque não entende. Eu vou dar oferta quando eu puder. Não, Deus está falando, é oferta para se aproximar do propósito. Se Davi fosse apenas, eu vou lá e não vou levar nada, quem sabe um soldado perguntasse, o que você está fazendo aqui? Vim saber dos meus irmãos. Alguém poderia dizer a ele, os seus irmãos estão bem, agora volta. Só que Deus deu estratégia a Jessé. Não chega com mãos vazias. Para muitos, sair de casa e chegar aqui é só mais um culto. Mas quem entende o propósito de estar aqui, com certeza já trouxe um glória, já trouxe um aleluia, já trouxe uma oferta consagrada, já trouxe uma mão para levantar, já trouxe uma adoração reservada. Para qualquer um é só mais um culto. Mas para alguém que entendeu o propósito, eu vou lá ofertar. Para quem perguntasse a Jessé, o que seu filho Davi está fazendo lá? Ele podia dizer, está indo lá para saber dos meus outros filhos. Se alguém perguntasse a Davi, o que você está fazendo aqui? Davi diria para qualquer soldado, eu vim aqui para ofertar. E se alguém tivesse oportunidade de perguntar a Deus, Deus, o que Davi está fazendo no campo de batalha? Deus diria, eu estou aproveitando a oportunidade que Davi ofertou para aproximar ele do propósito. E vocês já repararam que falar de propósito é tão comum, tão comum, tão comum, que muitas das vezes a gente abdica de uma realidade? Davi, ele não foi chamado à guerra. Como eu bem disse, Davi tinha 21 anos. Davi tinha aproximadamente quantos anos? Para ser soldado, deveria ter maior idade, 30 anos para cima. Então, Davi com 21 tinha capacidade para ser soldado? Resposta, sim ou não? Não. Então, Davi, ele não era para estar ali. Mas pela glória, pela obediência, por levar a oferta, ele chegou no lugar que não era para ele estar. Eu vou repetir isso aqui até você dar glória. É Deus dizendo, quando você obedece, leva uma oferta na mão, eu tiro você do ambiente e te levo para onde eu quero te exaltar. Eu vou repetir isso daqui até você dar glória. É Deus dizendo, não basta somente obedecer. Mas Tiago, é melhor obedecer do que sacrificar, sim. Mas todas as vezes que você obedece, tem um sacrifício pronto para entregar. É Deus dizendo, eu estou tirando você do ambiente natural e te colocando no espiritual. E levando você a estar num local que você não podia. Mas só porque você obedeceu e está disposto a sacrificar algo, eu vou te colocar num local, no ambiente, no cenário, onde se você estivesse em casa você não ia, mas já que você veio, é aqui que Deus vai te exaltar, é aqui que Deus vai fazer o impossível, é aqui que tem um gigante para você derrubar, é quando, oh glória. Vocês entendem isso? Davi não era para estar lá. Davi não recebeu um convite em casa para estar lá. Davi, ele não foi chamado para estar lá. Davi, ele não recebeu uma profecia de nenhum profeta para estar lá. Davi só estava lá porque obedeceu e tinha oferta na mão. Ai. Então, Tiago, todas as vezes que eu obedeço e oferto, Deus me leva para o lugar que Ele quer, sim. Tiago, mas espera aí, eu me lembro que a Bíblia diz que por alguém ofertar, acabou perdendo a vida. Sério? Sim. Quem? Abel. Mas até hoje o morto ainda nos é exemplo de oferta.
É alguém que ainda morto, a história dele continua nos ensinando. É Deus dizendo, todas as vezes que você obedece com a oferta na mão, ainda que você não esteja presente, a sua atitude fala por você. Não fui eu mesmo. Fui eu, obrigado. Tem que dar? Tá vendo, gente? É por isso que eu não fico com o microfone na mão. Imagina se eu tivesse com o microfone na mão. Ia ser pior ainda. Amém. Deixa lá. Ô glória. Vou voltar. Voltei. Então a Bíblia diz que todas as vezes, ou melhor, o que Deus me ensinou é, todas as vezes que você obedece com a oferta na mão, Deus tira você do ambiente e leva para outro, você estando presente ou não. A sua oferta se torna tão grande perante Deus, que ainda que morto, a sua história é contada. Vamos lá, vamos avançar. Só que, como eu bem disse, a gente poderia parar no 22, amém? Só que a história continua. Davi, ele agora, pela obediência, pela oferta, ele está num ambiente que ele não era para estar. Ainda que o seu pai disse, vai e volta, ele não desobedeceu. Ele perguntou como seus irmãos estavam e ele descobriu que seus irmãos estavam bem. Só que a Bíblia nos conta, versículos de número 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. 36, assim feriu teu servo leão, como urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Lembra que eu falei que a história era que existia alguém por nome Golias e afrontava o exército de Deus por 40 dias, pedindo um adversário, e ninguém do exército dos israelitas se prontificava a guerrear? Quem está comigo lembra? Amém? Amém. Agora chega alguém que não era para estar ali, que não era especialista em nada, que não era bom com arma, que não era soldado, e diz, eu vou. Quem olhava para Davi e falava, rapaz, quer perder tua vida? Até que alguém chega e diz assim, Saul, tem um menino aí que está dizendo que vai. Saul, manda trazer. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Eu quero que os irmãos vejam isso. Que eu lendo em casa, me deu uma vontade de rir. A gente está falando de um rei, Saul. Todo mundo comigo? Agora um jovem de 21 anos, que não tinha carcaça de soldado, não tinha experiência em batalha e se prontifica a lutar. Pensa comigo, o rei não tinha nenhum soldado para se prontificar, pois se houvesse alguém que viesse a morrer ali, imagina o escárnio, a derrota, pois seria o campeão dos filisteus contra o campeão dos israelitas. Então agora está vindo alguém, um pastor de ovelhas do seu pai, franzino, sem carcaça, sem estrutura, sem domínio, sem habilidade, sem fama, e está dizendo eu vou, e Saul diz tudo bem, vai. Eu não sei se você entende isso, mas tem oportunidade que vai chegar na tua porta, e por mais que ninguém entenda, vão se abrir caminhos para você passar, onde Deus dos altos céus já te autorizou a entrar.
Tiago, a frase é bonita, me explica. É Deus dizendo, Saul, ele não disse vai por bem de uma nação. Saul, ele não autorizou Davi porque sabia que Davi ia vencer. Saul só autorizou, e eu creio nisso, mente pregador é assim, só autorizou porque nos altos céus alguém falou, o Saul, contra esse aí deixa que eu tô na frente. Então Saul permitiu que ele fosse. A vontade de Saul talvez fosse dizer não, mas ali quem sabe na hora ele disse vai. Quem sabe Saul disse não, não tem como, mas na hora ali ele disse vai. Quem sabe você está pensando não vai ter como, não vai ter jeito, mas Deus, só para você enfrentar esse Golias, Deus vai permitir que certos adversários cheguem até você, só para você conseguir lutar contra esse gigante e vencer no nome do Senhor. E por que eu falo isso? Davi era para estar ali, sim ou não? Davi, ele estava no ambiente que não era para estar. Agora, quem foi que convidou Davi a guerrear? Ninguém. Então, é um menino que não era para estar ali, mas viu uma oportunidade e falou, deixa que eu vou. Contra todo mundo que ninguém disse eu vou, é alguém dizendo, deixa que contra aí eu luto. Contra esse aí eu luto. E eu fiz questão que você lesse comigo do 34 ao 37, porque se houvesse ali alguém que apostasse entre Davi e Golias, só uma pessoa, apenas uma pessoa apostava em Davi. Sabe quem? Davi. O único que tinha certeza da vitória era Davi. Não era Saul. Não era o gigante. Não eram os irmãos de Davi. E por que Davi, ele tinha certeza que ia vencer Golias? Porque a Bíblia nos conta, e você leu comigo, que Davi, ele venceu o urso e venceu o leão. Tiago, mas vencer urso e vencer leão te dá capacidade de vencer Golias? Não, gente, calma, não é isso. É que quando Davi venceu o urso e venceu o leão, ele entendeu que para vencer urso e leão não é com a própria força, é com a força de Deus. Então, quando Davi entendeu que para vencer certas guerras não é com a força do braço, ele entendeu, se com o urso e com o leão Deus me deu vitória, contra esse Golias vai ser só mais uma vitória para o nome do Senhor ser glorificado. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória? O único que tinha certeza da vitória era Davi. E não era porque Davi era bom com espada. Davi não era bom com lança. Davi não era bom em arte marcial. Davi nem era tão bom assim em estilingue. Tiago, mas foi assim que ele venceu. Rapaz, a Bíblia nos conta que uma pedra só ele conseguiu mirar. Ainda que ele tivesse a habilidade do benjamitas, ele só conseguiu acertar foi porque ele foi com a força do Senhor. É Deus dizendo, você não precisa de muito. Se estiver comigo, eu faço você vencer urso, faço você vencer leão, faço você vencer Golias. Se tiver com Deus, você vence a maior das adversidades e não vai precisar de muito. Com uma pedra só, com Deus contigo, você vence o gigante que for. Oh, glória! Davi, ele tinha tanta certeza que Deus era com ele, que quando Saul foi tentar colocar a armadura em Davi, não coube, e ele não fez nem questão de tentar usar outra. Ele foi lutar contra alguém tão preparado, e ele foi até sem roupa adequada. Porque Davi entendia, não é com espada que eu vou vencer, não é com roupa de rei que eu vou vencer, eu só preciso daquilo que eu estou acostumado a usar. Tiago, eu não entendi, se você está acostumado a usar joelho, é com o joelho que você vence. Se você está acostumado a usar com jejum, é com jejum que você vai vencer. Se você está acostumado a resistir com a força do Senhor, é com a força do Senhor que você vai vencer. Não é com estratégia do homem, não é com habilidade mundana, é Deus dizendo, quando você se aproximar de mim, eu faço você ter coragem para enfrentar Golias e ter certeza que a vitória é tua. Quem tem mão para levantar e boca para dar, oh glória! Eu vou contar isso aqui. Eu não me orgulho do que eu vou contar. O testemunho é bom, mas é rápido. Menos de 5 minutos eu encerro. Estava certa vez eu fazendo faculdade,
Em uma das matérias eu consegui zerar. Gente, eu errei tudo. Meu Deus do céu. O trabalho eu não entreguei, eu errei, eu tirei um zero arrumado, um zero. E eu duro, né, sem dinheiro. Aí eu falei, Deus, eu vou ter que pagar essa matéria novamente, porque eu consegui zerar até na recuperação. Então eu zerei tudo, eu zerei de uma forma que, zerei. Acreditem se quiser, porque eu sou testemunha e eu tenho um boletim ainda em casa. Eu orei, eu falei, Senhor, não sei como o Senhor vai fazer. Toca no coração do professor para que nos permita entregar um trabalho que valha a nota, para que eu não tenha necessidade de pagar mais um semestre essa matéria. Deus foi tão misericordioso que o professor ficou chateado com a faculdade, ele acabou saindo da faculdade, ele pegou a nota de todo mundo que ele tinha zerado e por raiva ele deu a média para todo mundo. Eu tenho até hoje uma matéria que eu zerei tudo, errei tudo e eu tenho a média. Mas é um testemunho de vitória, porque através da minha oração eu tenho certeza que Deus fez isso. Tiago, mas isso não é Golias. Para mim, o meu Golias era uma nota que eu não queria pagar. Eu não sei qual é o teu Golias, mas se você for na força do Senhor, Ele te faz vencer qualquer dificuldade. Só quem acredita nisso, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Mistura com glória e com aleluia, porque Deus ainda continua dando vitória aos servos seus. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus falou com você, irmão? Só não falou com quem não veio, né? Eu tenho certeza que Deus falou com a sua vida. Em nome de Jesus.